Mais uma vez, boa noite. Glória a Deus por esse dia, pela presença do povo de Deus, louvando, adorando, e vamos vivenciar o que Deus tem para nós nesse final de campanha, né? Hoje nós estamos chegando no final de mais uma campanha da Vitória, junto com ela o final dessa série, essa série que veio para nos ajudar a arrumar, a equilibrar, a se firmar mais no Senhor, dar aquela chacoalhada e a gente poder ajustar áreas importantes da nossa vida para arrumar a bagunça e deixar tudo em ordem. Esse é o título da série que estamos finalizando hoje, colocando a vida em ordem. Obrigado, querida. Colocando a vida em ordem. Pois, como temos dito semanalmente, né, a Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse não só à igreja de Colosso, mas a todos nós: me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé de vocês em Cristo. Nós fomos criados para viver em ordem, uma vida equilibrada, uma vida ordenada, uma vida ajustada com a nossa fé firmada em Jesus Cristo. Nesse tempo, nós vimos coisas interessantes, nós vimos a importância de nós combatermos, de nós buscarmos eliminar da nossa vida situações como a ansiedade, a precipitação, o estresse, o sofrimento, a falta de impor limites e a instabilidade financeira. São 6 áreas importantíssimas que nós vimos que precisamos combater, precisamos eliminar da nossa vida para que nós possamos começar a viver maravilhosamente tudo aquilo que Deus tem para nós, passarmos a viver com ordem e decência, com equilíbrio na nossa vida. Eu sei que você pode estar dizendo assim: ah, pastor, mas assim a minha vida está difícil, minha vida não está sendo fácil, o senhor não sabe, não imagina como é que eu estou vivenciando, o senhor não imagina como é que eu entrei nessa porta hoje, como é que eu estou aqui sentada nesse banco. Eu posso não saber, mas Deus, Ele sabe. Ele conhece cada detalhe das suas lutas. E uma coisa eu posso lhe dizer: nada vai melhorar na sua vida se você não tomar uma decisão para ajustar a sua vida. E isso não depende de ninguém, porque ninguém pode fazer aquilo que só você pode. É uma decisão, é uma escolha que cabe a você tomar hoje mesmo, para que você possa de fato viver a plenitude de Deus para a sua vida. Portanto, hoje nós vamos encerrar a série vendo como deixar tudo organizado. Nós passamos em 6 áreas, nós conversamos sobre várias coisas que causam bagunça, nós vimos direção do Senhor para ajustar cada uma delas, e hoje nós precisamos entender como deixar tudo isso organizado. Arrumar tudo é muito importante, mas manter tudo organizado é mais importante ainda. Eu lembro de quando Júnior ele era pequeno, e quem é pai e mãe aqui vai se identificar, vai saber o que é que eu estou falando. Sabe, naquele momento que você que é pai e mãe arruma a casa, quando a criança ela vai dormir, geralmente, e você aproveita aquele tempo para arrumar aquela bagunça que a criança deixou, brinquedo espalhado, às vezes as almofadas do sofá espalhadas pelo chão, tá aquela bagunça, aquela desordem na casa, e você arruma, pega aquele momento para trazer a arrumação na sua casa, e você arruma tudinho, fica lá um brinco, aí daqui a pouco ele ou ela acorda, vem
e brrr, parece que passa um furacão. A casa fica do mesmo jeito que anda, né? Eu acho que você deve ter vivenciado tempos assim, você que é pai, você que é mãe, até você que é avó pode ter vivenciado tempos assim. Eu creio que isso aconteceu com vocês também. Mas nós não estamos aqui para falar necessariamente da organização da casa. Não. Nós estamos aqui para falar da organização da nossa vida, da minha, da sua vida. Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, ele disse: mas faça-se tudo com decência e ordem. Tudo que nós vamos fazer precisa ter ordem e decência. Nosso Deus, Ele nos criou para nós vivermos uma vida equilibrada e de paz em Sua presença. Então que hoje no final dessa série, você possa encontrar no Senhor a direção para que de uma vez por todas você pôr ordem na sua vida. Eu quero orar com vocês por essa palavra. Baixe as cabeças, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua presença nesse lugar. Obrigado porque onde a Tua presença está, nada fica como antes. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a juntar os caquinhos que nós vemos aí durante essas 7 semanas, ajustando e arrumando da bagunça gerada na nossa vida. Que hoje nós possamos compreender a importância de manter tudo ajustado conforme a Tua vontade, Senhor. Então vem Espírito Santo de Deus, vem com Tua poderosa palavra nos confrontar, nos direcionar, nos ajudar para que a nossa vida possa estar em ordem, para que a gente possa desfrutar da abundância que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Será que você teve algum avanço nessa semana? Foram 7 semanas, falamos sobre 7 motivos que bagunçam a nossa vida, que nos trazem muito desequilíbrio, e isso não só desequilibra nós, a gente viu que desequilibra afeta todo mundo que está ao nosso redor. Será que você teve algum avanço em alguma área? Eu mesmo cresci muito com essas mensagens que o Senhor trouxe durante essa semana. Eu espero que você possa ter se encontrado no Senhor e você possa ter corrigido a rota em muitos momentos, em coisas que estavam bagunçando a sua vida. Eu espero que você possa ter conseguido mudar um pouco em cada área que foi abordado aqui nesses dias. Mas eu quero que você entenda uma coisa: mudar é pouco. Mudar é pouco, não é tudo, não é o completo. Nós precisamos tornar a mudança em hábito. Nós precisamos tornar a mudança em hábito, porque melhor do que mudar, melhor do que a mudança, é a criação de um hábito a partir da mudança. Melhor do que mudar é transformar uma mudança em hábito. Nós mudamos, mas por quanto tempo? Por quanto tempo a mudança veio? Nós mudamos, mas será que nunca mais voltaremos aos antigos hábitos? Será que nunca mais voltaremos ao antigo hábito? É interessante que quando fala de mudança e de hábito, eu me lembro muito do cursilho. Porque tem muita gente que volta impactado com tudo aquilo que vivenciou. Mas aí, passado um pouco de tempo, aquela mudança, ela começa a ir se perdendo. E logo se tornou um bom final de semana e a pessoa voltou a viver tudo que vivia
antes, é porque não tornara a mudança em um hábito permanente na sua vida. A nossa esperança é que nós possamos, de fato, avançar para uma nova vida, para uma novidade de vida, para que nunca mais nós sejamos as mesmas pessoas que outrora nós fomos. Nós precisamos passarmos, o primeiro passo é uma mudança, mas depois essa mudança precisa ser permanente, ela precisa ser transformada em um hábito. E aqui vão alguns exemplos. Uma mudança é quando eu decido emagrecer. Eu decido emagrecer e eu começo a mudar, eu mudo minha alimentação, eu começo a fazer exercício físico, então eu começo a mudar. Agora, de fato, eu só vou ter êxito completo quando isso se tornar um hábito na minha vida. Aí eu passo a permanecer magro, porque eu passo a permanecer naquela alimentação que eu mudei, buscando algo mais saudável, eu busco fazer exercício constantemente. Então esse hábito que eu adquiri com a mudança vai me fazer ficar magro. Agora, se eu começar uma mudança e não permanecer, isso não fizer um hábito de vida com isso, eu logo vou voltar a estar com os quilinhos que eu estou antes. Perdoar. Quando eu decido perdoar, é uma mudança. Mas se eu só decidir perdoar e ainda ficar magoado, eu ainda carregar rancor no meu coração, essa mudança vai embora, porque não teve completude. Agora ela se torna um hábito, quando eu não sinto mais mágoa de quem me magoou, de quem me machucou. Então eu perdoei, aquilo ali cicatrizou, eu olho, eu me lembro, mas isso já não me afeta mais. Por quê? Porque eu permaneci no perdão que eu entreguei, me libertei. Entregar-se para Jesus é o primeiro passo, é uma mudança. Então eu mudo quando eu decido entregar a minha vida para Jesus. Mas só se eu criar o hábito de leitura da palavra, de oração, de presença de Deus, só nesse hábito permanente diário é que de fato eu vou conhecer a Jesus, eu vou permanecer em Jesus. Caso contrário, eu só mudei e depois eu vou voltar a uma vida sem relacionamento com Jesus. Então, o primeiro ponto é mudar. Mas se não tiver permanência, se não tiver o hábito, eu vou retornar o velho homem. Eis a diferença. A mudança, ela é importante, mas permanecer na mudança, isso vai se tornar um hábito na sua vida e isso precisa de fato acontecer. Nós não podemos viver de mudanças que não se sustentam, mas sim de mudanças que se tornarão a nossa vida daqui para frente. Nós não podemos de forma alguma viver superficialmente, eu preciso mudar. E quando eu mudo, eu preciso permanecer nessa mudança. E aí, voltando a falar do concílio, é incrível. Sabe uma das coisas que fazem muitas pessoas voltarem ao que era antes? É porque quando de fato nós começamos a mudar, porque entregamos a nossa vida a Jesus, as coisas começam a modificar. Pessoas começam a se afastar de nós. A gente já não começa a ser mais olhado como antes. A gente começa a ser desafiado no dia a dia. Porque a palavra já fala, no mundo tereis aflições, nós vamos ser combatidos diariamente. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. E aí tem muita gente que por conta disso começa, ao invés de se firmar e permanecer, começa a retroceder para não perder aquilo que outrora tinha, mas que só machucava, só trazia coisa que não trazia crescimento. Deixa eu dizer uma coisa a você.
Quando nós entregamos a vida ao Senhor. Quando de fato nós decidimos mudar e buscamos um hábito de permanecer nessa mudança. Isso é um processo que Deus vai trabalhando na nossa vida diariamente. E esse processo, se você não percebeu, o nosso Deus, Ele vai nos ajudando a fazer, sabe o quê? Aí tirando o lixo de perto da gente. Aí afastando tudo aquilo que faz mal a gente. Ele vai tirando, Ele vai eliminando, Ele vai afastando, porque Ele vai lapidando a nós, para que nós refletimos o caráter dEle e possamos viver tudo aquilo que Ele tem para a gente. Não tem como nós termos uma nova vida carregando o que é velho e só nos colocou para baixo um dia. Deus vai tirando de nós tudo aquilo que tenta sugar a nossa vida. Às vezes a gente não compreende, às vezes a gente fica triste, às vezes a gente fica cabisbaixo, às vezes a gente fica pensando, mas por que, Senhor? E Deus está dizendo ali, ô filho, filha, isso só estava te fazendo mal. Eu gosto muito de futebol e eu jogava muita bola. E como eu jogava muita bola e a gente vive aqui nessa mata, eu vivi e cresci minha infância nessa mata da Brenan. E tem um tal de um bicho que se chama chamissuga. A gente chama assim, chamissuga. É nomezinho assim. É uma tal de uma mosca que quando ela chega aqui, chega dói, que ela começa a puxar o sangue assim. Tinha, e a gente tinha que... Cuidado. Porque quando a gente não conhece a Jesus, está assim de sanguessuga tentando nos sugar. E a gente não percebe. E a primeira coisa que Jesus faz quando entregamos a nossa vida e começa um processo, Ele começa a afastar essa sanguessuga de nós. Aquilo que só sugava, só fazia doer, só colocava para baixo. Aquilo que só olhava para a gente com um interesse. Deus vai nos afastando para colocar na nossa vida aquilo que de fato vai nos engrandecer, aquele que de fato vai nos trazer amor, vai nos trazer presença, vai nos trazer quem nós somos. Então vai um recado para você que porventura alguém ou algo aconteceu e você ficou assim, mas poxa, Senhor, eu não consigo entender. É porque Deus, Ele tira aquilo que está fazendo mal aos seus filhos. Sabe por quê? Você é uma joia preciosa do Senhor. E joia preciosa não é todo mundo que sabe cuidar. Ele vai trazer no tempo certo aquela pessoa que sabe cuidar de uma joia preciosa, porque é isso que vocês são, joias preciosas do Senhor. Jesus, em seu evangelho, Ele nos ensinou sobre permanecer. Ele disse no verso 16 do evangelho de João, capítulo 15. Jesus, Ele falou: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Fruto que lhes permaneça. Deus escolheu a mim e a você, para que nós pudéssemos permanecer na presença dEle. Só assim nós vamos gerar frutos e frutos que permanecem. Então entenda, frutificar não é tão desafiador quanto permanecer frutífero. Arrumar a bagunça da sua vida foi só o primeiro passo. Daqui para frente, o seu desafio, o meu desafio, o nosso desafio é manter essa bagunça organizada. Nada mais de bagunça, mas cada área da nossa vida organizada. Para isso a gente precisa junto responder essa pergunta aqui: como manter tudo organizado? Agora o que é que eu faço? Eu já entendi, eu já vi as áreas, já vi a importância que eu tenho. Eu entendo agora que eu preciso permanecer com tudo organizado. Mas como manter tudo organizado, pastor? A primeira coisa que você precisa para manter tudo organizado na sua vida é cuidar bem da sua família. Cuide bem da sua família.
cuide bem da sua família. Para que tudo se mantenha organizado, você precisa cuidar bem da sua família. Tem pessoas que cuidam bem do carro, tem pessoas que cuidam bem do trabalho, tem pessoas que cuidam bem até do sapato, engraxa, que brilha mais do que um espelho, mas não consegue cuidar da sua família. Observe esse texto lá em 2 Reis. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Imagina, está ele lá, doente, aí vem um profeta de Deus, olha para ele, vai lá visitá-lo e diz: Deus me mandou falar uma coisa. Ele disse: pronto, Deus vai me dar a cura, vai me mostrar, vai trazer agora a direção para que eu possa sair dessa, para que eu... Aí ele diz: olha, organiza a tua casa, porque tu vai morrer. Você não vai se recuperar. Naquele tempo, Ezequias ele recebeu esse empolgante recado do Senhor. Era a última coisa que ele esperava. Mas Deus trouxe uma orientação. Põe a sua casa em ordem. Diante de tudo aquilo que estava acontecendo, tanta coisa que ele esperava. E eu creio que eu e você iria ficar assim: poxa, mas tanta coisa Deus poderia mandar. Ponha a sua casa em ordem. Será que Deus não estava trazendo a centralidade do que Ele precisaria fazer? Daquilo que é importante para mim, para você, para todos nós, manter a nossa casa em ordem? Espero que você já tenha lido esse texto, porque o texto ele não acaba assim. Ezequias, ele orou, Ezequias, ele clamou, e a misericórdia de Deus veio, e Deus acrescentou mais alguns anos a Ezequias, e ele teve mais vida pela frente. Mas ele foi lá ajustar a sua casa. Eu não sei se você sabe, mas eu não sei quando é que eu vou morrer. Se você sabe, então, felicidade ou tristeza, né? Que a pessoa fica ansiedade. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Eu não sei você, mas eu não sei quando é que eu vou morrer. Deus sabe. Por isso eu acredito. Eu acredito que a melhor coisa é a preocupação com a minha família. Só que muitos só vão olhar isso quando as coisas estiverem prestes a acabar. Tem muitos que só olham para a sua família no fim da vida. E aí não vai adiantar mais em nada, porque não vai conseguir desfrutar mais nada com sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Sabe a felicidade que o mundo prega aí fora? Muitos cristãos, infelizmente, estão caindo nessa. É que devemos ser felizes a todo custo. Acima de qualquer coisa é a minha felicidade. Eu mereço ser feliz. E isso passa acima de um lar saudável. Isso passa acima de edificar a sua casa na rocha. Quem busca viver assim, mais à frente, com certeza, vai se deparar com uma realidade muito triste, que é quando enxergar, cair na real e dizer: eu daria tudo para voltar atrás e ter aquela minha vida e a minha família de volta. Só que verá que é tarde demais. E antes que você possa estar pensando aí: ah, pastor, mas poxa, que negócio, isso é uma praga que está jogando aí. Não, pastor, não joga praga não. A gente ministra a palavra de Deus sobre todos nós, diante do que o mundo está pregando, para que a igreja acorde e entenda que nada é mais importante depois de Deus do que a nossa família. Nós precisamos permanecer na presença real do nosso Deus. E um conselho que esse seu pastor ele lhe dá nessa noite é: valorize mais a sua família hoje mesmo.
Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Você não sabe. Então aproveite o agora. Aproveite o hoje, aproveite o agora. O único dia que existe é o hoje. O ontem passou, o amanhã ainda não chegou. O único dia que existe é hoje. Então entenda uma coisa. Passe mais tempo com seus filhos. Desfrute mais da presença dos seus filhos. Ontem nós estávamos com o pastor André e a Rafa, sua esposa, e estávamos conversando sobre a conferência em São Paulo. E eu estava falando justamente isso. Eu tenho uma conferência como um momento importante onde nos energizamos mais. Ou seja, nós carregamos a nossa bateria. Naquele momento ali nós nos inspiramos. Estava conversando agora há pouco com as meninas lá em cima. Nós nos inspiramos no Senhor através do que Ele está fazendo com outras igrejas. Nesse momento nós carregamos a nossa pilha juntos ali, um orando pelo outro, prestando suporte ao outro. Mas nesse tempo também nós desfrutamos um pouco da presença do nosso filho que agora mora lá. Eu me recordo que o ano passado nós conseguimos sair com ele 3 vezes. 3 vezes. Uma cidade que tem um negócio de umas flores, um outro momento que estava no jardim. 3 momentos que tivemos com o Júnior. Mas foram momentos de qualidade. Foram momentos de qualidade. Gaste tempo com seus filhos. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Seus netos. Gaste tempo. Tempo de qualidade, sabe? Não é tempo de levar para um parquinho, deixar lá brincando nas piscinas de bolinha e você ficar na mesa sentado no celular, não. É tempo de qualidade, de conversar, de brincar, de fazer o que eles gostam. Mas também ame seu cônjuge profundamente, seja fiel a ele, seja fiel a ela. Curtam um ao outro. Vocês não são 2 amigos dentro de casa, vocês são marido e mulher, amantes um do outro. Saiam, curtam, divirtam-se, façam algo em comum, riam uns do outro, brinquem, valorizem um ao outro. Curta seus pais, sabe? Depois que a gente casa, os pais, eles ficam muitas vezes distantes, mas às vezes eles estão perto, mas distante, que a gente nunca mais viu, nunca mais visitou. Vá, visite, aproveite a presença do seu pai. Tem tanta gente que fica lá, na hora do velório lá, chorando. Eu gostava tanto, e quando você vai descobrir e vai conversando ali com as pessoas, fazia 2, 3 anos que a pessoa não vinha visitar. E aí fica ali depois sem querer se perdoar. Já foi. Já foi. Seja intenso nos seus relacionamentos. Ame, perdoe, libere perdão. Viva em si, seja verdadeiro com as pessoas. Viva em si, seja mais intenso nos seus relacionamentos. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para manter tudo organizado é cuidar bem da família. A segunda coisa é cuidar bem do meu chamado. Deus tem um chamado para todos nós. Todos nós temos um propósito, temos uma missão a cumprir aqui como pessoas individuais, filhos amados do Senhor. Como igreja temos um chamado em comum e levar o evangelho do Senhor, ser testemunha de Jesus onde quer que estejamos. Mas Deus tem algo específico para mim e para você, algo para nós cumprirmos. A gente vai lá para o livro de Gênesis e a gente vai ver que Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé recebeu um chamado de Deus, era construir uma arca gigantesca, para colocar nela casais de animais. E o texto que a gente acaba de ler, ele mostra que Noé fez tudo conforme Deus pediu. A gente precisa entender que nós precisamos cumprir bem
o chamado que Deus nos traz. Precisamos nos comprometer e fazer tudo conforme o Senhor nos orienta, nos colocarmos à disposição dEle em obediência e realizar aquilo que Ele tem de propósito para a nossa vida, aquilo que Ele estabeleceu para nós. Não é o que eu quero fazer, mas o que Deus espera e quer que você faça. Você pode ser muito bem-sucedido, mas ainda assim está distante daquilo que Deus te chamou para fazer. Aliás, a pior coisa que pode acontecer é você ser bem-sucedido em algo que Deus não te chamou para fazer. E pode, pastor? Pode, está sim. Está sim de pessoas que correm aí e vivem o que o mundo prega aí. Agora depois a casa cai, né? A gente vê aí, tanto escândalo aí, né? As pessoas postando fotos, estou não sei aonde, estou no Dubai, nos prédios lá que as piscinas estão assim, e o povo lá embaixo e a pessoa esnobando. Aí quando é depois, está ali, né? A pulseira de aço e as pessoas entreguem ali, né? Enfim, cuidado com o que o mundo prega. Não viva pelo mundo, viva por Cristo. Avalie o que é que você está fazendo. E veja se de fato você está cumprindo com aquilo com que Deus te chamou para fazer. A sua vida aqui na terra, meus irmãos, é muito curta, é muito breve. E não vale a pena vivê-la se não for para cumprir a vontade de Deus. A gente estava conversando sobre isso no café, eu conversei com as meninas agora há pouco, no café do Clero na semana passada, com o Bispo Miguel, no livro dele que eu vou falar já, no lançamento de um novo livro dele. E a gente estava falando justamente isso, em viver, qual é o sucesso para você. Se perguntasse a você o que é sucesso para você, e o que é insucesso, então o que é sucesso e o que é insucesso? Muita gente ia dizer, não, sucesso é ter um carro do ano, é ter uma casa na praia, sucesso é eu estar bem financeiramente, é não trabalhar mais. Muita gente, infelizmente, dentro da igreja ia responder isso. Gente, sucesso é você estar no centro da vontade de Deus. Quando você estiver no centro da vontade de Deus, você vai se sentir a pessoa mais realizada desse mundo, porque você vai estar cumprindo aquilo para qual Deus te criou. E qual é o insucesso? É quando a gente faz tudo fora do centro da vontade de Deus. Então eu preciso entender que para manter tudo organizado, eu preciso cuidar do meu chamado. Mas manter tudo organizado, a terceira coisa que eu preciso fazer, eu e você, cuide bem do seu coração. Cuide bem do seu coração. Cuidado, pois o nosso coração ele é enganoso. O autor de Hebreus disse, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Olha essa versão na mensagem, como é que ela faz. Portanto, amigos, vigie seus caminhos, certifique-se de que não haja nenhuma descrença maligna rodando em que possa desviá-los do caminho, afastando-se do Deus vivo. Cuidado com o seu coração. Seu coração, ele é enganoso e ele pode lhe levar a se afastar dos caminhos do Senhor. Eu mereço ser feliz, porque eu mereço isso aqui. E você começa a fazer coisas que vão te afastando dos princípios, dos caminhos do Senhor. Ou seja, Satanás ele é muito esperto, ele é muito astuto, ele sabe o que você pensa, ele sabe aquilo que a carne deseja, e ele vai criando artimanhas para que você vá caindo e vá se afastando do Senhor. O nosso coração é uma fonte de vida, e por isso nós precisamos cuidar muito bem do nosso coração. Não é ele que deve guiar as nossas decisões, mas nós que devemos guiá-lo. É nós que devemos guiar os nossos corações, as nossas decisões. Por isso, não guarde no seu coração sentimentos malignos que vão tentar te destruir. Então, algumas coisas você não pode guardar. Não guarde no seu coração a amargura. Não guarde no seu coração a amargura. Amargura de ninguém. Não guarde. Não guarde no seu coração rancor de ninguém. Mágoa, amargura, rancor. Não guarde no seu coração
somente memórias ruins da vida. Tem pessoas que carregam, ó vida, ó céus, ó hora, porque fizeram aquilo comigo, não, porque fizeram aquilo comigo, pô, porque fizeram, pelo amor de Deus. Tem pessoas que você conversa, você não encontra faz uns 2 anos, quando você vai conversar, a pessoa vem falar algo que você continua falando há 10 anos atrás, não solta, não larga, sabe, continua carregando aquilo ali. Misericórdia. Não carregue no seu coração amargura, rancor, ou memórias ruins, ou mágoa. Pelo contrário, guarde no seu coração cura. Guarde cura no seu coração. Tenha um coração curado da mágoa, curado do rancor, curado da ferida que um dia fizeram em você. Tenha cura no seu coração. Guarde os testemunhos, aquilo que Deus fez. Quando as coisas estiverem bem difícil, você vai lá com o seu coração e lembra. Faça com que ele se lembre de tudo aquilo que Deus já fez. Não, olha, está aqui gravado no meu coração. Quando eu tive, no momento difícil da minha vida, Deus fez isso. Deus levantou pessoas, Deus trouxe recursos, Deus me curou de uma doença. Traga ao seu coração aquilo que Deus já fez. Guarde gratidão pelas pessoas que Deus coloca na sua vida. As pessoas não são peso. Tem pessoas que a gente conversa com casais e a pessoa olha assim e fala assim no tom de brincadeira. Não faça isso nem no tom de brincadeira. Como é que está a tua esposa? Como é que está teu marido? A minha cruz está aqui. Essa é a minha cruz que me deram. Que sua cruz? Essa é uma bênção que Deus colocou na sua vida. Ah, pastor, o senhor fala isso que o senhor sabe como ela é difícil. E você é tão fácil. Você é tão fácil. Abre coração de fato diante de Deus, que escuta o que Deus vai te dizer, que Ele vai te mostrar vários momentos que você não é fácil também. Então nós precisamos entender que nós precisamos guardar no coração cura, testemunho, gratidão a Deus. Com a minha conversão em Jesus, uma coisa eu aprendi: aquilo que não serve mais, joga fora. Aquilo que não serve mais, joga fora. A velha natureza, o velho homem ficou para trás. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, toda aquela bagagem ruim, pesada, que não prestava, olha, lixo. Sabe, uma faxina em casa, esse CD, lixo, esse DVD, lixo, esse livro, lixo, sabe, tudo aquilo que remetia a algo longe dos caminhos do Senhor, lixo. Não tem para que guardar dentro de casa. Não, isso aqui eu vou guardar. Não, porque isso aqui me lembra. Não lembra nada. O que lembrar a velha natureza precisa ser jogado fora. Porque você é uma nova criatura. É um novo homem. Então para que viver preso naquilo que tenta te atrapalhar, tenta te prender, tenta te roubar e te trazer de volta para a velha vida? Faça uma faxina na sua vida. Se não serve mais, jogue fora. Se não usa mais, jogue fora. É uma coisa do passado, jogue fora. Rasgue, destrua, dê a alguém, mas se livra. Jogue fora. E eu quero aproveitar isso, esse momento. Tem uma cestinha aqui, alguém passa a cestinha pro pessoal aí. Você escreveu aí: dor, amargura, mágoa, memórias ruins, ingratidão. Coloque nesse cesto. Coloque nesse cesto. Nós vamos, daqui a pouco, ter um momento de oração e jogar tudo isso fora. Vai passando e vai recolhendo aí, irmão. Eu queria que quando você colocasse esse papel aí, você colocasse mesmo dentro do seu coração, entregando ali nesse lixeiro aí, como um lixeiro, que você possa estar entregando. Dessas palavras aí, alguma coisa você pode ter vivenciado na sua vida. Você pode ter vivenciado um momento de dor, alguém machucou você. Amargura, peso no seu coração, você ainda pode estar magoado com alguém. Memórias ruins, coisas que te feriram. Ou ingratidão, enfim. Coloque aí com o sentimento de jogar fora. De tirar, de arrancar da sua vida.
por fim, como é que eu posso manter tudo organizado? Cuide bem do seu tempo. Cuide bem do seu tempo. Olha, os dias, eles não ficaram mais curtos e nem as horas diminuíram, não. O dia continua com 24 horas e as 24 horas continuam correndo o relógio na mesma velocidade que sempre correu. Não ficaram mais curtos, nem diminuíram, nem está andando mais acelerado, não. Somos nós que estamos administrando muito mal o nosso tempo. A gente precisa entender isso, que o nosso tempo está sendo cuidado de uma forma errada. Nós não estamos administrando bem o nosso tempo. E nós vivenciamos aqui durante a série como nós sermos bons mordomos, porque tudo que Deus nos entrega é para ser bem administrado, e muitas vezes nós não estamos administrando bem o nosso tempo. Jesus, ele disse lá em Mateus 6,11, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, a cada dia. O dia que existe, ele se chama hoje. Como eu falei, não tem ontem, não tem amanhã, é hoje. A hora que se existe é agora. Não viva no minuto que passou, nem espere o minuto que venha. Você precisa viver o momento agora. Façamos valer, então, cada segundo da nossa vida. O tempo, ele passa muito rápido. E se nós não cuidarmos, nós podemos estar perdendo momentos muito importantes e principais da nossa história. Podemos estar perdendo coisas, tempos preciosos que Deus tinha para nós. Nós vivenciamos isso domingo no culto, falamos sobre isso. De repente, nós podemos, assim como Tomé, não estar no meio dos discípulos, não estar no meio da comunhão. Nós podemos perder o lugar onde Deus está se manifestando por escolhas de nós mesmos. O tempo passa muito rápido. Entenda uma coisa, não existe dia comum em nossa história. Todos os dias eles são inéditos, por isso eles são especiais. A misericórdia de Deus se renova sobre nossas vidas todas as manhãs. Então todo dia é um novo dia. Não, é porque tem gente que faz a mesma coisa igual todos os dias, mas todo dia é um dia novo. Você está fazendo a mesma coisa que você quer, mas você pode lutar e conquistar algo fazendo diferente. É aquilo que a gente sempre fala, as pessoas querem ter um ano diferente, fazendo as mesmas coisas erradas que fizeram no ano anterior. É claro que vai dar errado. Agora, se eu quero ter um ano diferente, eu vou buscar fazer as coisas diferentes. Todos os dias são especiais. Eles são únicos. Nunca existirão e jamais existirá novamente. Por isso que se tornam dias especiais. Por isso que se tornam dias especiais. Eu quero concluir com uma pergunta. Que tal nós transformarmos o dia de hoje em um dia mais que especial, em um dia tão especial daqueles que faz tempo que nós tivemos? Sabe, o dia mais especial da minha vida, eu creio que para você deve ser o mesmo, é o dia que eu aceitei a Jesus. É o dia que entreguei a minha vida a Jesus. É quando de fato tudo muda, tudo mudou. Meu casamento foi restaurado, a minha família foi restaurada, a minha vida foi transformada. É quando tudo começa de fato ter relevância na vida, porque agora eu estou de fato caminhando nos caminhos do Senhor. Eu de fato estou vivendo aquilo que Deus, Ele me criou para viver. E desde então Ele tem buscado
para que eu vá ajustando cada área da minha vida. É um processo. Eu ainda estou em construção. Assim como todo aquele que entregou a vida a Jesus vai estar em construção até que Ele venha ou até que Ele nos leve para morar com Ele. Vamos estar no processo. Agora precisamos estar no processo. Precisamos viver o processo. Precisamos nos permitir viver o processo. O salmista, ele nos exorta: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Existe um processo: entregar, confiar e Ele agirá. Se você já entregou a sua vida a Jesus, confia nele, descanse nele, porque Ele agirá. Ah, pastor, qual vai ser o tempo? Eu não sei. E nem você sabe, nem nós precisamos saber. Pastor, mas é porque está difícil. É, filho, é difícil. Continua perseverando, porque Ele agirá. Você não entregou, você não confia, obedeça, porque Ele agirá. Você, como eu já disse, é uma joia preciosa. É o filho e a filha amada dEle. Ele está olhando para você. Ele sabe do que você está passando. Ele sabe do clamor. Ele sabe das noites de dores. Ele sabe do teu choro. Ele sabe exatamente do que você necessita. Continua perseverando e obedeça, porque Ele agirá. Nós queremos te ajudar a dar esse passo e colocar a sua vida em ordem. Por isso eu quero orar com você nesse momento. Eu queria pedir que vocês pudessem baixar a cabeça. O nome de Jesus é poderoso. Há poder no nome de Jesus. Essa canção fala que Jesus, Ele cura, assim como a sua palavra. Que há poder para curar, que há poder para libertar, que há poder para transformar. Jesus fez cego enxergar, Jesus fez paralítico andar, Jesus fez mortos ressuscitarem. E esse mesmo Jesus é o mesmo Jesus que está aqui. É o mesmo Jesus que habita dentro de você, que entregou a vida a Ele através do Santo Espírito. Então, tudo aquilo que está aqui dentro desse lixeiro simbólico aqui, toda dor, todo rancor, toda mágoa, toda lembrança ruim, toda ingratidão, todo esse sentimento que você possa estar sentindo, ou alguém te feriu com isso, que nesse instante nós estamos jogando no lixo, e que o nome poderoso de Jesus esteja curando o teu coração. Que Ele possa estar agora trazendo a ordem para a tua vida. Que toda ansiedade, que toda depressão, que toda insegurança e toda desorganização financeira, que toda falta de limite, que tudo isso e muito outras coisas que você vivencia e porventura esteja bagunçando a sua vida, que caia por terra agora em nome de Jesus.
Há poder no nome de Jesus, creia. Creia. Tomé precisou tocar em Jesus para poder crer. Mas Jesus disse: feliz você, você, que não viu, mas cremos. Cremos nele. Para Jesus nada é impossível. Então creia. Creia que Ele está te curando nesse instante. As dores do seu coração, as feridas que te causaram. Creia que Ele está te libertando do vício. Creia que Ele está tirando tudo aquilo que não te pertence e trazendo uma nova vida. Creia que Ele está arrumando a bagunça de uma vez por toda da sua vida, para que você viva a plenitude da presença dEle. Creia que Ele está afastando de você tudo aquilo que estava só te sugando, porque Ele tem algo poderoso e bom para você. Creia, porque Deus é bom, a sua bondade dura para sempre. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Nós queremos agora, nesse instante, Pai, nós queremos destruir, amassar a dor, amassar o rancor, amassar a ingratidão, amassar as lembranças ruins, amassar a mágoa, amassar tudo aquilo, Senhor, que estava ferindo e doendo no nosso coração, tudo aquilo que estava bagunçando a nossa vida. E tudo isso vai para o lixo, para um lixo triturado, longe. Somos nova criatura, somos novos em Ti. Então vem, Espírito Santo de Deus, vem nos renovando, vem nos fazendo viver tudo aquilo que Tu tem na plenitude, para que vivamos uma vida em ordem, uma vida equilibrada, uma vida firmada na Tua presença. Vem, Espírito Santo de Deus, vem. Nós queremos clamar que há poder no Teu nome para sermos curados, restaurados e libertos no santo nome de Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.